18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, começa agora mais um programa 18 horas de hoje, sexta-feira. E aqui comigo hoje está Cid Soares. Opa. Muito boa noite, Cid. Boa, tudo certo? Tudo certo. Tô emocionado de voltar aqui nessa bancada. Vambora. Tudo pronto. Boa noite para você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais no @18horas news. Boa noite. Mix. E vamos aos destaques do programa de hoje. Prefeito Davi Almeida sanciona a lei que proíbe a instalação dos novos medidores da Amazonas Energia. Energia elétrica, telefonia, transporte e outros serviços ficam mais caros no Amazonas a partir de abril. Supremo Tribunal Federal forma maioria para derrubar a prisão especial para quem tem curso superior. E olha, hoje é dia de conferir a agenda para o fim de semana aqui do 18 horas. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quinta-feira, 31 de março de 2023. Mix. Bom, agora é lei. Está proibida a instalação dos novos medidores aéreos de energia, o chamado Sistema de Medição Centralizada. Aquele equipamento que está rendendo muita confusão, protestos e desgastes, para a empresa Amazonas Energia, Cid? Exatamente, Karine. Olha, a lei foi sancionada na manhã de hoje pelo prefeito Davi Almeida em evento que reuniu vereadores no Centro de Cooperação da cidade, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. A lei foi publicada no Diário Oficial do município hoje mesmo. E o repórter André Meirelles acompanhou toda a movimentação e está aqui ao vivo com a gente para contar mais informações a respeito desse assunto. Muito boa noite, André. Então, a Amazonas Energia vai parar realmente de instalar esses equipamentos ou vai tentar aí mais uma vez derrubar a lei, como aconteceu com a lei aprovada antes na Assembleia Legislativa? André, boa noite. Muito boa noite, Karine, muito boa noite a todos que nos acompanham também aqui no 18 horas. Olha só, a gente tem aqui essa informação que o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Manaus acrescenta aí ao artigo 1º da lei municipal um parágrafo único que proíbe a instalação de sistema de medição de energia elétrica externos ou centralizados fixados nos postes de energia elétricas, ressalvadas as caixas de passagem de energia elétrica, transformadores e cabeamento de internet e TV a cabo, desde que seja observado um raio de 500 metros entre si um e outro, para aí proibir aí, a gente tem essa situação da lei aí que está sendo proibida e não exatamente aí por conta da denúncia que teve a primeira vez, já teve um projeto de lei para impedir aí essa instalação dos medidores aéreos por conta da reclamação então dos consumidores de que aí acabou sendo, assim que instalasse os medidores aéreos, o preço aí, o valor acabava aumentando, muitos acabaram denunciando que seria até em dobro. Aí essa lei acabou sendo vetada aí por conta da decisão do STF, que deu inconstitucional aí que não poderia a Câmara Municipal de Manaus criar um projeto de lei para impedir. Desde então voltaram à Câmara Municipal de Manaus essa lei e dessa vez para proibir a instalação por conta da poluição visual e não a instalação em si. Atualmente a capital amazonense já possui 15 mil aparelhos em funcionamento e a previsão aí era que fosse instalado em toda a cidade aqui de Manaus 86 mil, E só para lembrar que primeiro a gente vai ouvir agora, explicando um pouquinho mais sobre essa situação, o vereador Caio André, e daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Quanto ao nosso projeto de lei que foi sancionado hoje, projeto 375, o prefeito sancionou hoje à tarde. Estou muito satisfeito, é um projeto que vai ao encontro de um dos principais anseios da população manauara nos dias de hoje, que é a questão que impede a implementação de medidores aéreos na cidade de Manaus, mas não legisla nada sobre energia elétrica, sobre o plano diretor da cidade. Ele vai muito além da questão dos medidores aéreos, ele vai de encontro a esses fios, esse emaranhado de fios que existe na cidade de Manaus, nos postos, tanto de TV a cabo quanto de energia elétrica, quanto a questão dos fios de telefonia, enfim. A Câmara Municipal cumpre o seu papel e dá uma resposta à sociedade. Você está ouvindo 18 horas.
Então, né, André, daí a gente escutou agora o vereador Caio André, que é o presidente da Câmara Municipal, e ele que foi o autor do projeto de lei que agora foi sancionado, assinado pelo prefeito Davi Almeida. E ele tomou como base o plano diretor da cidade, a questão urbanística, não é, André? É isso mesmo, Karime, Cid também, todos que nos acompanham. Inclusive, foi hoje, né? Ele reconheceu hoje, nessa sexta-feira, durante a sanção da lei municipal aí que proíbe a instalação dos medidores aéreos, que é difícil a Amazonas Energia se manter com perdas financeiras ocasionadas por ligações clandestinas. Inclusive, ele sugeriu aí que a empresa precisa encontrar um outro meio para combater esses famosos gatos, né? Essas ligações clandestinas. Só para lembrar também que essa lei considera os medidores aéreos como equipamentos que provocam poluição visual. A legislação municipal criou uma emenda no plano diretor de Manaus e a lei passa a valer já a partir de hoje, em Karime, Cid, e conforme aí essa decisão. A gente também vai ouvir o prefeito de Manaus após ele assinar aí essa lei, após ele sancionar. Vamos acompanhar. A Câmara deliberou, aprovou, o Executivo Municipal vai sancionar, publicar e a empresa vai se adequar àquilo que está aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pela Prefeitura. A partir do momento das decisões judiciais, nós vamos ter que cumprir, até a própria empresa. A empresa vai se adequar às decisões judiciais. Então, vendo as decisões judiciais, vendo as notificações, eu acredito que a instalação dos medidores, nesse momento eu acredito que definitivamente eles serão cessados na nossa cidade e eu acredito que ganha a sociedade porque foi um clamor popular. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Karime, Cid, vale lembrar que a lei foi sancionada, mas a fiscalização para o cumprimento ficará a cargo do Instituto Municipal de Planejamento Urbano. A avaliação do prefeito é que, com a lei e decisão judicial, a empresa deverá cessar as instalações dos medidores. Claro, a equipe do 18 horas procurou a Amazonas Energia. Em nota, a empresa diz que continua seguindo a orientação jurídica correta e pertinente quanto ao assunto das instalações dos medidores aéreos. A empresa segue reafirmando que a lei dos medidores é inconstitucional e a concessionária está agindo rigorosamente dentro das determinações jurídicas com a questão energética do país, que dá direito de praticarem o que estão fazendo, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A empresa afirma que não aceita a decisão e vai recorrer na justiça quanto aos poderes que a mesma tem em fazer a instalação. Com isso, 18 horas entrou em contato com a Amazonas Energia. A Gabriele Stouco vai falar pra gente qual é a posição da empresa. Vamos ouvir. A Amazonas Energia comunica a seus clientes que continua seguindo as orientações jurídicas pertinentes ao assunto quanto aos medidores SMC. Ressaltamos que esta lei é inconstitucional e que a empresa tomará as medidas necessárias para o reconhecimento dessa inconstitucionalidade junto à ABRAD. Enquanto isso, frisamos que todo e qualquer serviço que está indo a campo não tem qualquer condão ou relação com instalação de medidores SMC, obedecendo tanto a lei quanto a última liminar proferida nesta semana. Os serviços que continuam em campo vão atender as manutenções programadas que são essenciais para manter o sistema e a segurança das instalações e da população. 18 horas. Lembrando aí, Karime, Cid, que a Amazonas Energia pretende continuar com a instalação dos medidores aéreos até em 2030. O problema é o descrédito da empresa e a completa falta de confiança que a população tem no posicionamento e na empresa e no serviço que a Amazonas Energia presta, né? E a questão aí foi a questão urbanística, não é? Bom, vamos ver. Tem mais uma questão, Karime, que muita gente pergunta também nas redes sociais, fala-se aí da proibição, mas o que acontece com o que já foi instalado? E daí nesse caso, o vereador Caio André, o presidente da Câmara, ele disse que ia tentar buscar uma solução para impugnar, ou seja, para mandar tirar esses equipamentos que já foram instalados, né? Mas aí também é um trabalho que vai ser feito pela Câmara, exatamente. André Meirelles, muito obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Tchau, tchau. Agora em Manaus, 6 horas e 10 minutos. Mix.
Gente, energia elétrica, telefonia, transporte e outros serviços e produtos vão ficar mais caros a partir de abril aqui no Amazonas. Esse aumento é resultado da nova alíquota de impostos estaduais como ICMS e o IPVA, que entra em vigor a partir de amanhã, sabadão, 1º de abril. Detalhes agora vamos conferir na reportagem de Odineia Araújo. No chamado Dia da Mentira, 1º de abril, entra em vigor no Amazonas a nova alíquota dos impostos estaduais, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Mas essa notícia é tão real quanto o peso desses aumentos no bolso do consumidor do Amazonas. O ICMS aumenta de 18% para 20%, representando subida de preços nas mercadorias internas e compras interestaduais. Isso significa que o consumidor final vai pagar mais caro por combustível, energia elétrica, serviços de comunicação e transporte coletivo, entre outros. O economista Serafim Correa explica que o aumento do ICMS é a retomada dos governos do estado ao controle do imposto após a estratégia do governo Bolsonaro de baixar o ICMS dos estados para reduzir o preço do combustível na véspera das eleições passadas para obter algum retorno eleitoral. O Amazonas não está agindo isolado, isso foi um movimento nacional dos governos estaduais reagindo àquela iniciativa do governo federal de outrora, que reduziu a alíquota do ICMS da gasolina de 25 para 18. E aí eles elevaram a alíquota de 18 para 20. O que é ruim porque aí todos vão pagar e não apenas aqueles que consomem gasolina. Já o IPVA sobe de 2% para 2,5% para motocicleta, carro de passeio, carro comercial leve, veículos de esporte e outros com até 1.000 cilindradas. De acordo com Serafim Correa, o aumento do IPVA afeta diretamente o proprietário do veículo. Portanto, ele é um imposto direto. Vai afetar quem tem veículo. Quem não tem veículo não será afetado, mas vai pesar no bolso também. O IPVA vai subindo de forma progressiva até chegar a 4% em 2024. Mas para o economista Serafim Correa, no Brasil hoje não há ambiente para aumento de impostos. No entanto, eles foram aumentados ainda no ano passado e vão produzir efeitos a partir de amanhã, dia 1º de abril, que não é dia da mentira, é dia da verdade. Lamentavelmente, teremos um aumento de tributos a partir de amanhã, tanto do ICMS, que é um tributo indireto, quanto do IPVA, que é um tributo direto. O aumento do ICMS e do IPVA foi aprovado em 29 de dezembro do ano passado pelos deputados a pedido do governo do estado. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o comitê do CONFAZ, que reúne os secretários de Fazenda de todos os estados, acertou fixar em R$ 1,22 por litro o valor do ICMS que incidirá sobre a gasolina a partir da entrada em vigor da nova tributação única para o combustível. A nova base de cálculo começa a valer a partir do dia 1º de junho em todo o território nacional. A nova regra vai alterar o valor definido antes, que era de R$ 1,45 por litro. Os secretários também decidiram prorrogar o prazo de início de vigência da alíquota, essa alíquota única, de ICMS sobre diesel e gás de cozinha para 1º de maio. A princípio passaria a valer em 1º de abril. E não é mentira não, né, Cid? Não. É o Estado tirando dinheiro do bolso do contribuinte. Com esse aumento da alíquota do ICMS e do IPVA, as pessoas vão pagar mais caro, claro, pela energia elétrica, para usar o celular, para abastecer o carro. Isso vai refletir praticamente no aumento do preço de todos os produtos. Claro, gente, uma vez que os combustíveis e a energia elétrica são itens importantes nessa cadeia de preços, né, Cid? Haja bolso. Ave Maria, não gosto nem de pensar. Bom, o Brasil já tem aí uma das cargas tributárias mais altas do mundo e eles, os políticos, ainda querem mais. É um aumento aí de imposto absurdo. O povo não aguenta mais pagar tanto para o governo que não faz nada. Continuamos aí com a saúde ruim, educação se arrastando, o povo sem emprego, não tem retorno do que a gente está pagando. Exato. O governo que vem batendo recordes, inclusive, né, sucessivo de arrecadação. Não se satisfaz e quer sempre mais. E quem paga a conta
sempre somos nós. Vamos com tudo. 18 horas. E termina na próxima segunda-feira, dia 3 de abril, o prazo para as inscrições do processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas, que dá acesso aos cursos de graduação da Universidade Federal. Mais de 6 mil estudantes que concluíram o ensino médio em 2022 podem se inscrever. Aí são quase aí mil vagas, é isso mesmo, né, Karine? São quase 3 mil vagas, 3 mil? né? Bastante. São quase 3 mil vagas e, de acordo com a universidade, apenas 16% do total de candidatos aptos a concorrer efetivaram as inscrições até o momento. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. O PSC, Processo Seletivo Contínuo, é uma das modalidades de ingresso na UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. A seleção é feita em forma de avaliação seriada aos estudantes das 3 séries do ensino médio. Os pontos são cumulativos após cada uma dessas séries concluídas e as inscrições devem ser renovadas todos os anos. Nessa seleção, são preenchidas as vagas oferecidas em Manaus e outros municípios onde há uma unidade da UFAM. Esse ano, são quase 3 mil vagas ofertadas ao PSC. Acontece que a inscrição para a terceira fase do PSC encerra na próxima segunda-feira, dia 3 de abril, e até agora apenas 16% dos mais de 6 mil alunos com direito ao benefício efetivaram a inscrição. É o que diz o diretor-presidente da COPEC, Comissão Permanente de Concursos da UFAM, Walter Correa. Eu queria lembrar aos candidatos que dos 6.622 candidatos aptos a fazer a terceira etapa, que não percam esse prazo, porque nós não temos como prorrogar o prazo previsto no edital, por conta de que a prova vai acontecer no dia 30 de abril, para o resultado desse processo acontecer a partir do dia 31 de maio, e os aprovados nesse processo irão compor cerca de 50% das vagas dos cursos de graduação da universidade na capital e no interior, com início das aulas previstas para julho desse ano. Para se ter uma ideia, até ontem tinham feito a inscrição pouco mais de 1.000 alunos dos 6.622 que concluíram o ensino médio no final do ano passado. Os convocados para a inscrição até segunda-feira, segundo o diretor-presidente da COPEC, Walter Correa, são os candidatos que já fizeram as provas das etapas 1 e 2 do PSC. Só para lembrar mais uma vez, é para os candidatos que cumpriram a primeira e a segunda etapa do PSC e que estão dependendo apenas da terceira etapa para concluir o ciclo do projeto 2023. São os candidatos que terminaram o ensino médio no final do ano passado, em 2022. O PSC responde por metade das vagas dos cursos de graduação da UFAM. As provas serão realizadas no dia 30 de abril. O candidato que obtiver a maior pontuação após somados todos os pontos das 3 etapas do PSC, por curso, em ordem decrescente até o número de vagas oferecidas, entra na universidade sem precisar fazer o vestibular. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a passagem subterrânea do complexo viário Ministro Roberto Campos, do sentido São Jorge em direção à Rua Pará, vai ser interditado para manutenção neste sábado, dia 1º de abril, das 8 da manhã até as 7 da noite do mesmo dia. A informação é da Prefeitura de Manaus. E olha, equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU, vão orientar os motoristas e durante o período de interdição, os motoristas vão ter como alternativa seguir pela Avenida São Jorge, continuar pela alça da direita e acessar a Avenida Constantino Neri. Bom, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar a prisão especial para quem tem curso superior. 6 ministros já votaram para suspender o artigo do Código de Processo Penal que estabeleceu essa medida. E vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos Cadu, que tem mais informações sobre essa votação do Supremo. Seja bem-vindo, muito boa noite, Cadu. Então, esse privilégio para quem tem curso superior chegou ao fim? Conta pra gente. Boa noite, Cadu.
Boa noite, Karime, boa noite, meu querido Cid Soares. Tamo aqui. Cid Soares. Tudo bem? Substituindo muito bem a altura do nosso querido Carlão. Perfeito. Boa noite vocês, ouvintes do programa 18 horas. Karime, chegou ao fim, né? Mas não muda muita coisa, viu? Essa isonomia que o STF está ratificando com essa decisão histórica, diga-se de passagem, não influencia na atual situação do sistema prisional, na opinião de advogados com quem eu conversei. De qualquer forma, acabou mesmo, como você disse, o privilégio para quem tem graduação superior. Acabou não, vai acabar porque o julgamento ainda está em andamento no STF e deve acabar hoje à meia-noite. Como o julgamento é virtual, o prazo é um pouco mais elástico para cada ministro apresentar o seu voto. De qualquer forma, a maioria já votou pela inconstitucionalidade da lei. Ou seja, daqui para frente, as pessoas com nível superior completo que forem encaminhadas ao sistema penitenciário vão esperar julgamento e cumprir pena em celas comuns, junto com os presos com menor escolaridade. Para quem estuda direito constitucional, Karime e Cid, é um assunto interessantíssimo, viu? Porque a lei que garante a cela especial para quem tem curso superior, ela é de 1937 e está no Código do Processo Penal e não na Constituição. Ou seja, essa lei tem 86 anos, ela foi promulgada na era de Getúlio Vargas, para vocês terem ideia. E naquela época não havia tantas pessoas com diploma de nível superior. E a Constituição na época não era a Constituição Cidadã. Há 8 anos atrás, gente, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, entrou com uma ação pedindo para revogar essa lei antiga. Afinal, a nossa atual Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã, diz que todos são iguais perante a lei. E não faz sentido ter uma lei que garanta privilégios a quem teve o privilégio de cursar o ensino superior, né? Esse caso caiu nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, né? Que como relator deu um parecer favorável pela inconstitucionalidade dessa lei de 1937. E a maioria dos ministros seguiu o voto do relator. Então, muda alguma coisa? Em partes, viu, Karime e Cid, porque a isonomia passa um pouco longe dos problemas vividos atualmente no sistema prisional. O sistema enfrenta problemas bem maiores, como superlotação dos presídios, atraso nos julgamentos, né, que resultam nessa superlotação, enfim, problemas bem maiores, problemas estruturais. Mas, de qualquer forma, é um avanço. Então, é importante a gente registrar que a lei está fazendo essa mudança, porém, coloca os presos com nível superior junto com os presos com menor escolaridade. Cadu, agora tem uma situação... Eu não sei se era essa situação que você ia falar, mas se somos todos iguais perante a lei e o tal do foro privilegiado, como é que fica aí com esse argumento? Não, aí é a questão para quem tem mandato, para quem tem cargos especiais no poder público. Mas enfim. Então, não somos todos iguais perante a lei? Por que tem cargo público é diferente? Não deveria. Não deveria, já que já entra todo mundo, então todos, partindo desse princípio. Mas que bom que eles estão... que bom que eles estão dando essa equidade, né, essa isonomia, nessa partezinha aí, colocando o preso com nível superior na cela comum. Isso garante isonomia. A gente espera que isso avance, né, que acabe lá no Poder Judiciário com a questão do foro privilegiado, acabe com o foro privilegiado, que o político seja preso e vá para a cela comum junto com os outros. Isso daí é justiça, isonomia também, né? A gente espera essa evolução, mas será, né? Tem que ser feito ao mesmo tempo exato. Não é assim, não. Exato, eu não teria acho que muito entrar legal isso, tudo não. na mesma pasta, Exatamente. na mesma hora, concordo. Enfim, olha a polêmica aí. É a mesma história do lance do armamento. Tira a arma de quem porta arma, alguma coisa e tal, mas os bandidos continuam armados. Olha aí a polêmica. Cadu. Outra questão polêmica. Cadu. Segue daí, Cadu, desculpa. Não, eu ia falar uma coisa que é bom a gente distanciar. Atualmente, eu conversei com um advogado que falou uma questão muito importante. Existe a praxe, viu? A praxe. A lei diz uma coisa e uma outra coisa é a praxe. A pessoa que tem nível superior, ela é presa no momento. Aí tem policial que não coloca no camburão. Tem policial que não algema.
Aí chega na delegacia, o delegado não permite que seja colocado junto com os outros presos na cela, porque ele tem curso superior. Isso acontece muito, os privilégios a partir da viatura policial chegando na delegacia. E aí, chegando na penitenciária, pode ser que com a revogação dessa lei, ele seja colocado na cela comum, a menos que ele diga alguma coisa, alegue alguma coisa, que possa derrubar e convencer o juiz. Agora, tem separações dentro da prisão. Aqueles presos, né, que são condenados por crimes hediondos, como estupro, né, eles ficam separados. Tem os presos militares também, esses também precisam ficar. Tem lei que garante a separação para eles. Então, existem separações. Agora, essa questão o que o STF está dizendo é que separar um preso somente pelo fato dele ter curso superior, isso já cai, não é mais constitucional. É importante dizer isso. E essa questão, claro, jamais, quem tem curso superior tem aquela brodagem dentro do sistema policial que acaba privilegiando uma pessoa que tem curso superior presa, tendo privilégios dentro da delegacia, na relação com os policiais, enfim. Era isso que eu ia dizer, fazer esse adendo aí. Karime, Carlão. O Carlão não tá, ele tá aqui. Karime Cid. Karime não, Cid. Força do hábito. Força do hábito, eu sei disso. Carlão está de férias, gente. Mas ainda só para concluir também o meu pensamento aqui, viu, Cadu? Eu acho que estão fazendo essa medição por baixo. Mas enfim, é uma discussão muito profunda. Cadu, bolsonaristas e petistas, né, se uniram aí para aprovar a maior anistia da história de crimes eleitorais cometidos pelos partidos. Explica pra gente aí o que significa isso. Cid, eu tô com medo da sua reação, viu? Não, eu tô tranquilo. Essa daí. Relaxa. Adoro, vamos lá. Muitas ideias e debates são sempre bem-vindos. Vamos lá. Eu vou contar essa história. Essa PEC é uma proposta de emenda à Constituição, né? Está sendo chamada de PEC da Anistia, que já conta com a assinatura de 184 deputados. Essa proposta de emenda à Constituição, ela proíbe qualquer punição às ilegalidades eleitorais que foram cometidas nos últimos meses, inclusive nas eleições do ano passado. E essa PEC livra também os partidos de pagar multa, de receberem sanções do Tribunal Superior Eleitoral pelo desrespeito ao repasse mínimo de verbas a mulheres e negros nessas eleições. Foram muitos casos registrados nesse sentido nas eleições passadas e que foram registrados, houve multa, sanção, e agora eles estão querendo mudar a lei para não serem punidos mais. Ou seja, para que essa PEC tenha efeito imediato, para que eles não possam pagar as multas nem receberem as sanções. Estão passando pano para tudo que é errado nesse país. Eu creio. Não é? Enfim. Tá tudo Esse lindo. É o poder, quem legisla são eles, então eles podem mexer na lei em benefício próprio. Essa que é a questão, né? Exato. Agora, Cid Soares, e não acaba por aqui, viu? Essa PEC quer permitir a volta do financiamento empresarial para a quitação de dívidas anteriores a 2015. A gente lembra que mudou-se a lei para acabar com o financiamento empresarial. Eles receberam no ano passado cerca de 6 bilhões de reais. Agora eles querem voltar atrás para o financiamento empresarial para quitar dívidas do passado, de 2015. Olha que situação. Essa PEC é de número 9 de 2023, ela já conta com apoio de 13 partidos e também de federações, sendo que os principais apoiadores são do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 40 deputados assinaram essa proposta já do PL, né? Tem também parlamentar do PT apoiando. Tem parlamentar que faz parte da federação PT, PSB e PV também, além do PSD. Do PSD são 33 parlamentares apoiando. MDB são 29, do PP, Partido Progressista, são 17 parlamentares, do Republicano são 15 parlamentares e do Podemos tem 8 parlamentares. Então essa proposta já foi apresentada à Câmara dos Deputados no último dia 22 desse mês, então ela segue e ela deve esquentar nos próximos dias, nos bastidores ali, até chegar a criar uma comissão especial. E o primeiro artigo dessa PEC estende para a disputa de outubro de 2022 a anistia aos partidos que não cumpriram com a cota mínima de repasse de recursos públicos a mulheres e negros. Ou seja, como eu falei,
ela traz um problema do passado e tenta corrigir os problemas que foram cometidos agora em 2022. No texto, ele fala que a gente está tentando resolver problemas do passado antes do Código Eleitoral e tal, só que eles querem já fazer aquela mudança, aquela vírgulazinha, fazendo aquele inciso, dizendo que essa lei cobre também os erros cometidos de 2022. Então, essa lei da anistia, essa PEC da anistia é a grande polêmica nesse momento no Congresso Nacional. Cid Soares e Karime. Cadu, para finalizar rapidinho, eu sei que vem mais impostos por aí, agora sobre as apostas online e compras pela internet. A expectativa é de muita arrecadação, né, Cadu? Conta pra gente. A expectativa é de 150 bilhões de reais em apenas um ano, viu, Karine? Segundo projeções do Ministério da Fazenda. O governo pretende fazer compensações nessa reforma tributária e, para tentar equilibrar a arrecadação, possíveis perdas pós-reforma tributária, pretende ir para cima dos bets, que são aqueles sites de apostas de jogos, e também para cima dos sites estrangeiros de compras. Alibaba, tem os outros aí, principalmente aqueles chineses, indianos, que vêm sendo alvos dos empresários brasileiros. A gente sabe que o setor empresarial, a atividade produtiva do Brasil está pegando pesado em cima deles aí, porque para eles é uma concorrência desleal, né? E o governo não arrecada nada nesse processo de compra. Esses sites que são registrados na Índia, tem IP na Índia, na China, na Tunísia, enfim, eles processam a compra de mercadorias lá e não recolhe impostos aqui no Brasil. Então a ideia do governo é fazer com que haja o recolhimento do imposto no destino. Significa o quê? Quem vai pagar esse imposto somos nós, que fizermos a compra. A gente já está vendo o produto mais barato, na hora de comprar está vindo ali um imposto incrementado e o valor aumenta. Não vai ser o site lá do estrangeiro que vai pagar, seremos nós. Então a ideia é de que as medidas ajudem a diminuir esse déficit que está sendo previsto para esse ano aí, que é de cerca de 107 bilhões de reais, já calculando o orçamento público desse ano. Volto com vocês, Karime e Cid Soares. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, Cadu, bom fim de semana, querido. 18 horas. Tchau. Tchau. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a inflação deixa a Páscoa mais cara. Os ovos de chocolates estão 15% mais caros em comparação com o ano passado. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esse fim de semana com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Assim que o celular abrir aquele mini infarto, né? Que o celular apaga. Vamos lá. Segundo informações do Climatempo, para este sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 99%. E no domingo, também sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 90%. A mínima prevista de 23 graus, a máxima também não deve passar dos 29 graus. Bom, e o Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando a cota do rio do Porto de Manaus para 25 metros e 95 centímetros acima do nível do mar. E o nível do Rio Negro este ano deve alcançar a cota máxima de 29 metros e 40 centímetros nos meses de junho ou julho aqui em Manaus. E com isso apresenta baixa probabilidade de alcançar a marca histórica de 2021, quando a cota registrou 30 metros 02 centímetros. A previsão é do Serviço Geológico do Brasil e foi divulgada hoje, durante o primeiro alerta de cheia do Rio Negro. E segundo dados da Defesa Civil do Amazonas, pelo menos 50 municípios vão ser afetados pela cheia dos rios entre os meses de abril e junho deste ano. 18 horas. E o hábito de levar comida para o trabalho vem aumentando nos últimos anos. É cada vez mais comum, né, gente? A gente vê aí no ambiente de trabalho as pessoas com bolsas térmicas na mão e um cantinho para esquentar a marmita, né, não, Cid? É verdade. Eu sou uma dessas. É lógico. O forninho de micro-ondas está bem servido nessa hora. E essa realidade já é tão popular que nos últimos 3 anos o número de empresas de marmitas aumentaram em 60%.
60% em todo o Brasil. Foram abertas 370 mil unidades desse segmento nesses últimos 3 anos. Aqui em Manaus, a alta de empreendimentos no setor representa nada menos que 40%. Exatamente, Cid. Só no ano passado foram abertos mais de 900 negócios desse ramo aqui no estado. A combinação aí de comida caseira com economia é a cara da marmita e tem puxado um mercado que cresceu durante a pandemia e se mantém firme, como explica a repórter Nathalie Moraes. O ramo da alimentação vem crescendo continuamente em todo o Brasil e o segmento de fornecimento de marmitas registrou uma alta de 40% aqui no Amazonas. Em 2022, foram 930 pequenos negócios abertos aqui no estado, número inferior quando comparado aos 2 anos anteriores, porém apresenta uma alta relacionado aos índices do período pré-pandêmico. A tendência é a mesma em todos os estados do Brasil. Segundo dados da Receita Federal, houve um aumento no número da abertura de novas empresas que comercializam marmitas durante os primeiros anos da pandemia de Covid-19. Já em 2022 houve uma queda, mas a redução não foi inferior ao registro de novos empreendimentos em 2019. Após ver investimento em uma lanchonete não dar certo, Manuela Genício resolveu empreender com as marmitas veganas e se deu bem. Resolvi empreender nessa área de delivery vegano. A área da gastronomia vegana é um setor que está subindo bastante, até porque a maioria dos meus clientes eles não são veganos, são pessoas que buscam uma alimentação melhor, buscam qualidade de vida. Então, muitos dos alimentos que eles encontram em uma dieta onívora não tem na área vegana. No Brasil, cerca de 80 mil novos negócios surgiram no ano passado, 6 mil a mais que o registrado em 2019, dado que embasa a tendência de crescimento do setor. O ramo da alimentação está diretamente ligado à cultura de uma região, assim como os alimentos que predominam na localidade onde se pretende abrir o negócio. Depois do período crítico da pandemia do coronavírus, se observou que as pessoas, em geral, ficaram mais criteriosas com a alimentação, buscando sempre uma boa qualidade de vida. O analista de negócios do Sebrae Amazonas, Ricardo Sampaio, explica que o nível de exigência das pessoas tem direcionado o mercado alimentício. Depois da pandemia, esse período em casa fez com que as pessoas pensassem mais em qualidade de vida e eles tiveram, então, um certo upgrade, a gente poderia dizer, nesse nível de exigência enquanto consumidores. Passaram, então, a buscar um produto que reunisse o maior número possível de qualidade, de funcionalidade, de sabor, de condições de saúde. E aí isso explica que, no ano subsequente, a gente teve uma subida grande no número desses fornecedores. Os empreendedores que pretendem investir no segmento de alimentação encontram no Sebrae as orientações e capacitações necessárias para gestão, marketing e vendas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Mix agora 6h38. Olha, depois de um caso de poliomielite ser registrado no Peru, nas proximidades da fronteira com o Amazonas, autoridades de saúde do estado orientam sobre a intensificação das ações de imunização contra a doença e do monitoramento epidemiológico aqui no estado. Exatamente, Cid. O objetivo da ação é intensificar a investigação de casos de paralisia flácida aguda, sintoma sugestivo para poliomielite. As orientações constam em nota técnica divulgada hoje. Na nota, as autoridades de saúde orientam exatamente isso: intensificação da vacinação e monitoramento epidemiológico contra a doença. O documento considera o alerta epidemiológico da Organização Pan-Americana de Saúde sobre a detecção do vírus da poliomielite derivado da vacina tipo 1 no Peru, país pertencente à Tríplice Fronteira, que inclui também Brasil e Colômbia. O poliovírus derivado vacinal é um tipo de vírus surgido diante das baixas coberturas vacinais. Mix. E o governo do Amazonas recebeu a determinação da Justiça Federal para implementar no prazo de 90 dias o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura nos presídios do estado. E entre as funções está o enfrentamento dessa forma de violência no sistema penitenciário aqui do Amazonas. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de André Meirelles.
A Justiça Federal determinou que o governo do Amazonas implemente o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura no prazo de 90 dias. Os problemas no sistema prisional amazonense incluem superlotação e episódios de violência. A sentença atende a pedidos feitos pelo Ministério Público Federal em ação civil pública ajuizada no ano passado, conforme explica o advogado Caupolicán Padilha, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Amazonas. Já existe no âmbito do governo estadual um comitê estadual de prevenção e combate à tortura, mas é um comitê meramente protocolar, ele basicamente não funciona, você não vê dados com relação a esse comitê e é um comitê sem a menor sensibilidade com relação ao tema. E faltava a criação de um mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, né, para dar conta até da fiscalização nesse caso. E o Ministério Público Federal, em razão da omissão do Estado, provocou a Justiça Federal, ingressou com uma ação civil pública para que a Justiça Federal determinasse a criação desse mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, que nunca chegou a ser implementado. E a decisão é justamente nesse sentido. No Amazonas, o comitê foi criado em 2016 e está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Contudo, o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura nunca foi implementado. Para o presidente da Comissão de Direitos da OAB, mesmo que o governo estadual cumpra a ordem federal, o advogado acredita que não haverá controle no sistema carcerário no Amazonas. Eu não acredito, mesmo que esse mecanismo, ou mesmo que um grupo nesse sentido seja implementado, eu não acredito em nada, nenhuma atitude material de controle da tortura no sistema carcerário. A tortura ela é uma regra no sistema carcerário, as denúncias com relação à tortura, inclusive tortura moral, porque a tortura você tem que entender que a tortura é a dor, interpretar a tortura nos seus vários sentidos, não só na dor física, na dor psicológica, mas na dor moral, na dor com relação à dignidade. Inclusive é muito comum os familiares de presos sofrerem essa tortura moral e sofrerem ações de indignidade no sistema carcerário e não se faz nada. A Secretaria de Direitos Humanos é uma secretaria do Estado meramente protocolar, sem o menor senso ou sem a menor sensibilidade. Quando eu digo protocolar, é meramente marketing. O que você tem, no caso do governo do Estado, é meramente marketing. E a Secretaria de Administração Penitenciária, ou seja, o próprio governo do Estado, eles inclusive nem cumprem com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Com a determinação judicial, o Estado do Amazonas tem 90 dias para instaurar o mecanismo estadual a contar da data de sua intimação. Em caso de descumprimento, a administração estadual deverá pagar multa de R$100 mil. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E a Páscoa está chegando e já tem gente se perguntando como fazer para não deixar a data passar em branco. Só que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas confirmou que os ovos de chocolate estão 15% mais caros em comparação com o ano passado. Tá difícil, hein, Cid? Dói nesse preço, mas enfim. Oxi. O Procon Amazonas lançou um QR Code aí de pesquisa de preços. Se você ainda vai fazer compras de Páscoa, preste atenção nas dicas da repórter Nathalie Moraes. Nathalie, com você. Estamos a 10 dias da Páscoa e com a proximidade da data, o comércio se prepara para a venda dos ovos de chocolates. O problema é que o consumidor que decidir adoçar a vida com os ovos de Páscoa vai enfrentar preços bem salgados. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o consumidor brasileiro terá que pagar até 15% mais caro na compra do ovo de chocolate este ano. Apesar da alta dos preços, a Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus estima que as vendas movimentem cerca de 61 milhões de reais no comércio manauara. Só em Manaus foram adquiridas 38 mil toneladas de chocolates para a produção de diversos produtos, o que representa um aumento de 3 toneladas no comparado com o mesmo período do ano passado. É o que explica o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus, Ralph Assayag. Segundo ele, os comerciantes e lojistas estão otimistas. A data é de uma importância muito grande para o comércio e para a sociedade toda. É um momento de união, principalmente que 2020, 2021, até o início de 2022 tivemos algumas complicações
por causa da pandemia, e esse ano todos estão querendo reunir nas suas casas, querendo fazer festa, querendo aproveitar. Então, por isso, deverá ter um crescimento. Primeiro, já teve um crescimento de compra de chocolate. Quando eu falo chocolate, vem ovos, vem tabletes, vem caixas de bombons de chocolate, vem chocolate em pó, para que muitos façam da forma que quiser. Então, tudo isso daí é uma referência muito grande, é uma data que tende também a crescer, porque é um momento de união, um momento do sabor do chocolate, do doce na boca das crianças, da doce dos adultos, a variedade também bem grande de variedade. O tamanho deu uma diminuída exatamente para poder caber no bolso, para o preço não ficar tão alto. Mas muitos consumidores estão reclamando dos preços dos ovos de chocolate nos comércios. Por isso, o Procon Amazonas lançou um QR Code para a pesquisa de preços dos ovos de Páscoa. A ferramenta serve para que os empresários do ramo utilizem o código para informar os valores praticados nos seus estabelecimentos. Com isso, o consumidor consegue comparar os preços dos produtos, buscando uma melhor opção de compra. Para o diretor-presidente do Procon no Amazonas, Jalil Frache, a ferramenta tem o objetivo de garantir o respeito e a proteção dos interesses econômicos dos consumidores. Estamos construindo uma prática dinâmica para obter dos empresários informações de maneira célere, por meio de formulário com QR Code ou através de link dos valores praticados nesse período. O objetivo final do Procon Amazonas é informar ao consumidor de maneira eletrônica e rápida onde encontrar o produto que busca, bem como onde se encontra mais barato, facilitando assim a vida do consumidor, que poderá planejar a sua compra e escolher o valor de acordo com a sua realidade econômica. A pesquisa é voluntária, mas as empresas que já receberam a notificação do Procon, o preenchimento é obrigatório. Aos estabelecimentos que queiram participar da pesquisa, a tecnologia está disponível no site procon.am.gov.br, para que os empresários do ramo utilizem para informar os valores cobrados nos seus estabelecimentos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora 18 horas e 47 minutos, vamos conferir tempo e temperatura para essa noite com Karime Leão. Vai, Karime. Previsão do tempo. Cid, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é que deve chover rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 100%. 18 horas. E vamos agora conferir os assuntos dos bastidores da política local, da política amazonense, com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Então, já temos aí o ranking dos deputados que mais faltaram ao trabalho aqui no estado. Conta pra gente. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa. E todo mundo que tá com a gente aqui na 100.7. Pois é, o emprego não tá bom não, olha só. Eles trabalham de terça a quinta-feira. Terça, quarta e quinta. Tem que estar lá das 9 até um pouquinho mais que isso. Mas tem gente faltando. E o salário tá em quase 30 mil, viu? Não é pouco não, hein? Quase 30 mil, mas tem gente faltando. Foram 22 sessões até agora, de fevereiro pra cá. E nós temos os deputados Sinésio Campos e Mário César Filho, né, e liderando aí, encabeçando essa lista dos mais faltosos. Eles são os dois únicos parlamentares que não atingiram ali pelo menos 70% de frequência nesse primeiro bimestre do ano. Sinésio Campos participou de 14 das 22, ou seja, teve 8 faltas. E o novato Mário César Filho participou de 15 sessões, tendo ali 7 faltas, ficando a uma falta de diferença do mais faltoso. Segundo o portal da Transparência, tirei esses dados exatamente ali do portal da Assembleia Legislativa. Esse mesmo portal que conta pra gente que o salário do deputado é de R$ 29.469,99. Esse salário, ele tá baseado justamente nessa presença. Só que o que acontece? Eles podem justificar. E quais as justificativas possíveis, né? Pode falar sobre questões ali de saúde, mas eles também podem usar uma coisa que é maravilhosa, que chama assim, motivo de força maior. Imagina você faltar ao trabalho por motivo de força maior. Sem explicar direitinho fica difícil, Fui comprar ovos de Páscoa. Pronto. É uma razão. Então, o que acontece? Continua ali o salário, porque foi justificado. Mas a gente tem que falar da outra ponta da lista, né? O pessoal que
está participando, que está indo. A gente pode falar da deputada Alessandra Campelo, que teve 21 presenças, Dr. Gomes também 21 presenças, e quem não faltou nenhuma sessão foi comandante Dan e Maíra Dias. Temos aí 2 novatos na lista, aí, comandando a lista com 100% de presença. Karime, Carlão, Karime, Cid. Mas já vai acontecer sempre, fica tranquilo. Você compreende, claro. Né? Foram muitos anos. Exatamente, eu tenho até que te perguntar também sobre a presidente do PT, a Gleice Hoffmann, que vem a Manaus. Vi que passagem confirmada já tem para abril. O que ela vem fazer aqui em Blink? Pois é, ela tá chegando por aqui. Esse pessoal de Brasília tá vindo de vez em quando por aqui, né? Já veio Alckmin, agora vem Gleice Hoffmann. Ela é presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, e ela vem aqui participar do Conselho Político Nacional das Mulheres do PT. Acontece agora dia 14 de abril. Além de participar do conselho, ela tem aí na agenda um encontro com parlamentares feministas, petistas, secretárias estaduais, mulheres do PT e outras lideranças políticas, para elas falarem sobre a participação, a organização partidária feminina. Ela também vai ter uma reunião que inclui, além do PT, o PCdoB e o PV, que juntos formam uma federação. Um dos assuntos dessa federação, claro, como sempre eu tenho que falar aqui, eleições 2024. Então, eles vão definir aí nessa reunião quem vai ser o candidato, se vai ter candidatura própria da federação e quem será esse candidato. Só que, logo um pouquinho antes de eu entrar aqui, vi uma notícia de que Heron Bezerra, que é do PCdoB, se lançou para candidato a prefeito, furando aí essa vinda de Gleice Hoffmann para cá. Tem que ver se a federação vai acatar, né? Mas ele já falou que ele é o candidato da esquerda e que ele é um pré-candidato para 2024. É isso. Karime. Então, Cíntia, e não saiu o decreto do Centro de Biotecnologia do Amazonas prometido, a gente estava até conversando sobre isso, né? Prometido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Cíntia. Sexta-feira passada, Geraldo Alckmin estava aqui e prometeu algumas coisas pra gente, como, por exemplo, esse decreto aí do CBA. O que significa isso, né? Esse decreto, ele permite com que o CBA tenha mais autonomia e ele possa passar a ter acesso a recursos federais. Hoje, ele precisa da SUFRAMA para acessar esses recursos. Então, não é por meio dele diretamente, mas precisa ali passar pela SUFRAMA. Esse decreto, ele disse, semana que vem vai sair o decreto. Não saiu. Se bem que semana termina sábado, né? E tem até amanhã pra assinar. Quem otimismo, sabe, né? Hein? Temos uma esperança. Tá certo. Mas até agora, sexta-feira, 18h52, não rolou, né? E Alckmin também falou, dias depois de estar aqui, ele veio aqui pra reunião do CAIS, né? E ele falou também que na próxima semana, em breve, iria anunciar o titular definitivo da SUFRAMA. Nossa. Não saiu, como a gente sabe, mas tem até sábado, como eu falei, para acontecer aí essa novidade. Quando ele veio aqui, ele visitou o CBA, por isso que ele falou sobre esse decreto também. Eu vou trazer uma aspa do Geraldo Alckmin, ele falou, eu visitei o CBA na manhã de hoje e ele está operando com 10% do seu potencial, já faz trabalhos maravilhosos, porque o caminho é produzir ciência e depois virar emprego, renda e riqueza na região. Houve uma questão judicial que conseguimos resolver e estaremos assinando o decreto na semana que vem, que no caso seria essa. Exatamente, mas até agora não rolou. Lembrando que ele falou da SUFRAMA, né? Nos dias da reunião no CAIS, ele disse aí que traria o titular, mas até agora também mantém-se o mistério. Aliás, desde janeiro a gente fala por aqui, Cadu traz aqui de vez em quando essa história. Também nada. E nada de sair esse nome. E é isso. Seguimos aguardando, né, Cíntia? Seguimos aguardando. Eu acho que amanhã sai. Ele falou essa semana. Você é muito otimista. Eu não sei se político mente. Eu fico aqui super na certo. Depois a gente faz um bolão aqui, né? Pra saber. Tá certo. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Bom fim de semana. Até segunda. Até segunda. 18 horas. Economia.
Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou desvalorizado em 0,57% e fechou cotado a R$ 5,06. O euro fechou o dia em baixa de 1,17%, comercializado aos R$ 5,49. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 0,93%, comercializado a R$ 145.236. Bom, o Ibovespa fechou o dia em forte queda de 1,76% aos 101.886 pontos. O governo federal determinou o reajuste máximo de 5,6% no preço dos medicamentos. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de hoje, nesta sexta-feira, e com isso começa a valer, portanto, a partir de hoje. Exato, Cid. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão da Anvisa, determinou o percentual máximo do reajuste. O valor considera a inflação de março de 2022 a fevereiro de 2023 e outros indicadores do setor. Neste ano, os indicadores foram zerados e o reajuste é o mesmo que a inflação do período, ou seja, 5,6%. Olha, Karime, é bom lembrar que esse aumento aí afeta o preço máximo que pode ser cobrado pelo remédio, não necessariamente sobre o valor praticado nas drogarias. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 55 minutos. Cid Soares, temos agenda? Agenda. Temos a agenda da Mix, temos sim, a agenda cultural. Agenda da Mix. Bom, sim, a nossa agenda da Mix tem opções aí para todos os públicos neste fim de semana. Tem um festival gastronômico, espetáculo teatral gratuito, show de música popular amazonense, tem ensaio para o Festival Folclórico de Parintins. Você confere as dicas agora com a repórter Nathalie Moraes. Sextou e deixa eu te contar que uma mega estrutura inspirada nos pontos turísticos de Belém foi montada para receber os maninhos e maninhas do Festival Paraense, que começa hoje e vai até o próximo domingo no Espaço Via Torres, que fica ali na Avenida das Torres. Os ingressos para o Festival Gastronômico estão sendo vendidos no site modioneventos.com.br e também na bilheteria do evento. Os músicos Clóvis Rodrigues, Denilson Novo e Matheus Simões dos Tucumanos formam junto o projeto musical chamado Trio Telengo-Tengo. E nesta sexta-feira eles apresentam um repertório recheado de brasilidades, passeando pelo samba, rock, MPB e sucessos consagrados no cenário nacional. O trio inclui também canções dos tucumanos e outros artistas do cenário local. Vale a pena conferir. A festa tem início às 8 da noite nesta sexta-feira no Japeto Bar, um novo e descolado point no centro de Manaus que serve deliciosos petiscos e boa música. O Movimento Marujada realiza neste sábado o primeiro Bar do Boi da temporada. O evento, considerado pioneiro e tradicional, acontece neste sábado no Sambódromo, na zona centro-oeste da cidade. Com o tema O Alto do Boi Campeão, o Bar do Boi presenteará a nação azul e branca no show principal com a história que marca as origens do foguedo, com a apresentação de todos os itens oficiais do Boi Caprichoso. O Bar do Boi tem início às 9 da noite e a entrada é gratuita. A Nova Igreja Batista da Grande Circular lança a 15ª edição do espetáculo Viva a Páscoa. A apresentação promete fazer com que o público se sinta no ano de 33 depois de Cristo, com sessões gratuitas a partir deste sábado. A programação segue até a quinta-feira, dia 6 de abril. A Nova Igreja Batista, a Grande Circular, fica na Avenida Altais Mirim, no Tancredo Neves, na zona leste aqui da cidade. Com o tema Numa Amizade Verdadeira, a peça, em comemoração à Páscoa, conta com a participação de mais de 600 voluntários. As apresentações são gratuitas. Fechando a nossa agenda Mix, tem o Festival de Circo do Amazonas, que neste fim de semana leva as apresentações para o Parque Rio Negro, na rua Beira Mar, no bairro São Raimundo, na zona oeste aqui da cidade. O local vai receber atrações circenses e espetáculos abertos ao público. Ainda como parte da programação do Festival de Circo do Amazonas, o Teatro Amazonas entra na programação neste domingo. A apresentação é às 11 da manhã com o espetáculo Sarau do Felpudo. Lembrando que a entrada é gratuita. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora faltando 2 minutinhos para as 7 da noite, vamos direto ao nosso editorial 18 horas. Um caso de... Editorial 18 horas.
Um caso de poliomielite infantil foi anunciado pelas autoridades peruanas em região próxima à fronteira do Brasil, próxima ao Amazonas. A polio é uma doença contagiosa que, em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores. Por isso, também é conhecida como paralisia infantil. Como resultado da intensificação da vacinação, no Brasil não há circulação do vírus desde 1990, mas o índice de vacinação caiu muito no país. A vacina é a única forma de prevenção da poliomielite. Todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. É responsabilidade das autoridades garantirem a vacina nos postos e locais de vacinação. Mas é responsabilidade dos pais e responsáveis levarem as crianças para se vacinarem. Como diz as campanhas, quem ama, leva as crianças para vacinar. O alerta está dado. 18 horas. Agora 7 horas em ponto, encerramos aqui o 18 horas de hoje, desta sexta-feira, encerrando março. Boa noite, Cid. Boa noite, até segunda, Karime, fica com Deus. Obrigada pela sua companhia, gente, um beijo, até segunda-feira. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.